Oi, sou a Gabriela Iniesta, sou bióloga e trainee aqui no programa de monitoramento de avifauna do AMA. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a variação na cor da íris das aves e de que forma essa característica pode auxiliar durante a determinação da idade desses bichos. Então, antes de falar da íris propriamente dita e sobre determinação de idade, eu trouxe aqui algumas informações gerais sobre a visão das aves, que inclusive é uma das melhores dentro do reino animal, e é extremamente importante para a maioria das atividades que esses bichos vão exercer, como por exemplo o voo, o forrageamento, a fuga e a reprodução. E essa visão, ela não é uma visão padronizada, então ela vai variar muito de acordo com a ecologia e com o habitat que esses bichos estão inseridos. Por exemplo, as aves de rapina, elas possuem uma grande quantidade de receptores e de adaptações que permitem ela maximizar a sua acuidade visual. Esses bichos voam a quilômetros de distância das suas presas e conseguem identificá-las muito facilmente, e principalmente manter o foco nesse bicho durante todo o percurso. Então isso acaba exigindo algumas adaptações que vão diferir, por exemplo, de adaptações de aves florestais, que possuem hábitos de vida muito diferentes. E até mesmo as aves noturnas, como as corujas, por exemplo, como esses bichos estão ativos no momento em que não há mesmo incidência de luz solar, eles possuem uma baixa quantidade de receptores de luz. Mas, em compensação, seus olhos possuem muitos bastonetes que vão funcionar super bem com pouca iluminação. Então, a gente não consegue padronizar essa visão, ela vai variar mesmo muito de acordo com a ecologia e com os hábitos de vida desse bicho. Outra coisa que difere também entre as aves é a visão monocular e binocular. Então, a gente diz visão monocular quando os olhos estão dispostos nas laterais do crânio, e isso confere ao animal uma visão de quase 340 graus de todo o ambiente. Em contrapartida, a visão binocular é quando os olhos estão dispostos na parte da frente do crânio, e apesar disso limitar um pouco a amplitude de visão, é muito interessante para aqueles bichos que precisam, por exemplo, focar numa presa, como é o caso das aves de rapina. E por último, e não menos importante, é o fato das aves enxergarem os raios ultravioleta, que a gente acaba sentindo na pele só como um calor mesmo, tendo em vista que a gente não possui nenhum receptor para esse tipo de raio. Então, parte da luz que é emitida pelo Sol a gente enxerga, como cor, que é o que está dentro do nosso espectro visível, e parte dela a gente sente só como um calor. E as aves, assim como os répteis, os anfíbios e os peixes também, possuem um receptor para os raios ultravioleta. Então, é como se esses bichos conseguissem enxergar parte do calor que a gente sente. E como a gente determina a idade das aves, né? Aqui a gente vai tratar sobre a coloração da íris, mas ela é só uma das características que a gente vai analisar quando tiver com o bicho na mão ali tentando identificar a idade dele. E ela dificilmente vai ser utilizada sozinha, né? Todos esses itens que estão listados aqui, como a plumagem, o limite de muda, a ossificação craniana e a presença de comissura labial, são como pecinhas de um quebra-cabeça que a gente vai tentando montar, tentando reunir o máximo de informações possíveis para que a gente consiga chegar o mais próximo de uma determinação da idade da ave. Nem sempre todos esses itens vão estar presentes, mas sempre que há a presença de um deles, ou mais, a gente tem que analisar com muita cautela. Mas já que a gente vai tratar aqui sobre a coloração da íris em específico, é importante a gente entender também como que essa coloração é determinada. E a coloração dela vai seguir o mesmo princípio da coloração da plumagem, que é basicamente determinada por influência de dois fatores. O primeiro deles é a influência de pigmentos, que vão absorver e interagir com a luz em um nível atômico. Esses pigmentos podem fazer parte da estrutura da pena ou da íris, ou ser também adquirido através da alimentação, por exemplo. É como os carotenoides, os flamingos, aquela coloração característica que a gente enxerga, que varia geralmente entre o rosa e o laranja, ele é adquirido através da alimentação desses bichos, que geralmente são de algas e crustáceos que possuem carotenoides. E aí, através da alimentação, esse pigmento vai penetrando nas penas, na pele do bicho, e a gente consegue enxergar essa coloração neles. Mas, por exemplo, nessa imagem aqui do lado, essa primeira imagem número 1, existe um pigmento vermelho na pena do bicho. Aqui eu não encontrei nenhum material que falasse de fato sobre a íris, então estou utilizando o exemplo da plumagem. Tá? Mas o pigmento aqui, no caso, é um vermelho, então a luz solar vai bater, os outros raios, as outras cores aqui são absorvidas e só é refletido
é essa coloração vermelha. Então, por isso que a gente enxerga o bicho dessa forma. E uma outra influência que também determina a coloração tanto da íris quanto da plumagem são a presença de arranjos estruturais no próprio material da pena ou da íris ali no caso. E o que são esses arranjos estruturais? São alguns materiais e algumas alterações que existem nessas estruturas e que vão influenciar durante a reflexão da luz. Então, por exemplo, no caso dos beija-flores, que está citado aqui embaixo, a iridescência, que é aquelas cores bem vibrantes que a gente vê, e que muda muito de acordo com o ângulo que a gente está olhando, é devido à influência de alguns arranjos que eles possuem nas penas. Então, a luz, quando ela é refletida, ela acaba sofrendo algumas alterações ali devido a essas estruturas. Algumas aves também possuem alguns pequenos bolsões de ar dentro das penas, que vão também influenciar a reflexão da luz. Então, esses dois fatores que determinam a coloração, eles podem ser utilizados individualmente em alguns indivíduos, e em outros podem ser utilizados também em conjunto. Opa, passei demais. Aí aqui para a gente discutir a variação na coloração da íris de acordo com a variação da idade, eu trouxe aqui alguns exemplos encontrados na literatura, e que inclusive a literatura sobre a coloração da íris, ela não é muito vasta e não muito explorada, então foi bastante difícil encontrar alguns materiais que tratassem disso, e a grande maioria são materiais bem antigos, então fica aí, né, a percepção de que esse é um estudo que precisa ser melhor explorado. Mas falando então sobre esses exemplos que eu encontrei, o primeiro aqui que a gente vai discutir é sobre o tia-sangue, e as fêmeas, elas não possuem diferença na sua plumagem durante a fase juvenil e não juvenil. E esse estudo que eu encontrei demonstrou uma variância na coloração da íris. Então aqui seria uma forma de identificar se esse bicho se trata de um juvenil ou não. Ele começa com um vermelho meio vinho, né, mais escuro, para depois posteriormente se tornar um vermelho bem mais vivo. E ressaltando aqui mais uma vez, né, não é só a coloração da íris que vai determinar a idade de um animal. São todos uma gama de fatores ali que a gente vai estar analisando. Mas aqui, nesse caso, a íris poderia claramente contar como um fator bem determinante. Um outro exemplo é o chapim de bigodes, que é um bicho que ocorre bastante na Europa. E os juvenis, aqui eu só encontrei imagem desses dois exemplos, mas os juvenis possuem a íris com castanho bem escuro e que vai mudando sua coloração, né, ao longo dos meses da sua vida. Então, logo nos primeiros meses, ele já confere uma coloração mais cinza amarelado, para depois se tornar um amarelo laranja bem mais vivo. E, no geral, as aves vão seguir meio que esse padrão, né, naquelas que possuem variação na íris, que é de iniciar sua vida com um olho mais castanho, mais acinzentado, ou com uma cor menos viva, para depois se tornar bem mais vivo ou adquirir uma outra coloração mesmo. Aqui no caso, o tecelão de dorso escuro foi um bicho que eu encontrei que segue o contrário desse proposto, né? Então, aqui nesse caso, o tamanho vai ser relacionado à idade, né? Tendo em vista que não tem dimorfismo sexual. Então, não teria como identificar isso se é um macho ou se é uma fêmea. Então, a gente confere que o tamanho da ave está relacionado somente com a idade dele. Porque em muitas espécies o macho e a fêmea diferem em tamanho, né? Então, isso também tem que ser considerado. Mas aqui nesse caso, vejam, os bichos que são maiores, né? Tanto em peso quanto em comprimento de asa, possuem uma íris castanho escuro, que é esse aqui, enquanto os indivíduos menores possuem uma íris vermelho tijolo, né? Então, ele vai meio que contrário aos exemplos que a gente comumente enxerga, que o bicho começa com uma íris mais castanho para depois adquirir uma coloração. Aqui, no caso, é o indivíduo pós-juvenil que vai possuir uma íris castanho escuro. Por isso que é tão importante a gente conhecer a biologia dos bichos quando está trabalhando com eles, né? Porque nada segue um padrão. Então, isso vai variar muito de acordo com o grupo que esse bicho está inserido, com os hábitos, com a própria espécie em si. E aqui é um outro exemplo, que é o estorninho soberbo, que é um bicho da África Austral.
E eles também, né, eles vão seguir um padrão que comumente a gente vê, que é do início, o bicho com um olho meio castanho, para depois adquirir uma coloração ao longo da sua vida. Aqui no caso ele fica com uma íris super amarela brilhante, né, muito diferente do que o indivíduo juvenil. Mas aí que tá, nem sempre essa variação na cor da íris é tão visível. No caso da ferreirinha, por exemplo, os juvenis possuem a íris opaca e marrom acinzentado, que vai mudar gradualmente para um castanho avermelhado e mais brilhante também durante os primeiros 5, 6 meses de vida. Mas essa variação, ela nem sempre é tão perceptível, né? Nesse primeiro indivíduo aqui, a gente até consegue visualizar melhor a mudança na coloração. Mas esse indivíduo 2 já fica um pouco mais difícil. A gente percebe um brilho a mais, mas a coloração, de fato, dá uma variada. E isso é muito comum, até mesmo dentro de uma única espécie, os indivíduos podem diferir um pouco, tanto na coloração da plumagem, se uma plumagem é um pouco mais viva ou não, ou até mesmo na coloração da íris, né? Então a gente já tem uma grande variação dentre os grupos de aves e uma variação também dentro da própria espécie, né? Que um indivíduo pode ser diferente de um outro. E aqui eu trouxe alguns exemplos que são vistos aqui no AMA durante o nosso monitoramento. O primeiro deles é a Periglena leucóptera, que é o papa-tauca do sul, que é um bicho que a gente consegue identificar facilmente, porque o macho, no ciclo definitivo, vai possuir uma íris muito vermelho vivo, né? Então, a gente consegue perceber claramente a diferença entre os machos que ainda são teoricamente juvenis. E tem uma informação interessante também que eu esqueci de comentar, é que a íris, quando ela chega, né, nesse nível aqui, do indivíduo já definitivo, ela serve muitas vezes também como um auxílio na seleção de parceiros sexuais, né, demonstrando uma maturidade sexual mesmo. Então, as aves conseguem identificar, né, que aqueles indivíduos que não possuem uma coloração da íris tão viva assim, ainda são indivíduos juvenis. E um outro exemplo que a gente consegue visualizar bastante aqui também no AMA é o caso do tangarazinho, que é o Helicura militaris, que ocorre a mesma coisa, né? Aqui não tem uma mudança tão brusca assim, mas a gente consegue perceber claramente que esses bichos começam a vida com um olho bem mais opaco, né? Mais apagado, que depois vai se tornar um amarelo um pouco menos brilhante, né? Para quando chegar no macho que está no ciclo definitivo, ou seja, que não é mais um juvenil, ele tem a íris um amarelo bem mais vivo, né? Então a gente consegue perceber essa diferença. E aqui, claro, também entra o caso da plumagem, né? Os indivíduos juvenis possuem uma plumagem muito diferente do que o macho não juvenil. E aí, para a gente finalizar, aqui eu trouxe algumas problemáticas no estudo e na determinação da cor da íris. Como eu já havia comentado, eu encontrei poucos estudos que tratassem sobre isso, e sobretudo pro neotrópico. O único bicho que eu encontrei do neotrópico mesmo foi o tchê-sangue. Os outros são bichos da Europa, da África Austral, da África Ocidental. E tem pouquíssimos estudos que tratam de bichos, por exemplo, aqui da América do Sul. Uma outra problemática é a dificuldade de acompanhar os indivíduos de uma forma contínua, né, a fim de visualizar a mudança na coloração. Então, por exemplo, quando a gente captura e anilha um bicho aqui, a gente não tem a garantia de que a gente vai capturar ele e ter essa visualização novamente num curto espaço de tempo, que é muito improvável, na verdade. Então, é muito difícil acompanhar essa variação, né, sem poder acompanhar, de fato, o bicho durante seus primeiros meses de vida ou seu primeiro ano de vida como um todo. Um outro ponto, né, que dificulta são variações sutis na coloração. Então, nem sempre elas vão ser totalmente perceptíveis, como é o caso da ferreirinha que eu havia comentado, e acontece também em diversos outros bichos. E, por fim, uma problemática bastante significativa também é a variabilidade, né, da iluminação e dos dispositivos de captura e visualização de imagem. Então, são 3 fatores bastante determinantes, né? A iluminação que está no local no momento em que o registro fotográfico foi feito,
o dispositivo que foi usado para capturar essa imagem e, por fim, o dispositivo que você vai utilizar para enxergar, né, para visualizar essa imagem. Então, quando a gente tira uma foto com o celular, por exemplo, e depois vai visualizar ela no computador, isso acaba tendo uma mudança na coloração, né? Devido às configurações mesmo desses dispositivos. E como a íris geralmente podem ser variações bastante sutis, uma pequena variação ali já pode influenciar na visualização dessa coloração de fato. Assim como a iluminação. Se é um dia mais iluminado, você está num ambiente mais iluminado, você vai conseguir ver melhor aquela coloração da íris. Mas sem tanta incidência de luz, a gente acaba não enxergando essa coloração de fato. Então são vários fatores aí para se analisar durante a análise de uma coloração de uma íris. E é isso aqui, são as referências que eu utilizei para a elaboração desse seminário. E obrigado para você que acompanhou até aqui.